Pai do Senhor, meus irmãos. Amém, igreja? Glória a Jesus. Pai, vai pegando sua Bíblia aí, meu irmão. Vamos abrindo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. A gente vai louvar depois, tá, Joninho? Deixa afinado aí, mas não vai dar tempo não. Se eu for louvar o hino agora, vai esticar mais ainda o culto. E já foi uma benção aqui o louvor, né? Glória a Deus. Depois a gente louva no final. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Aleluia. Versículo 14. Já está gravando, Léo? Já? Falar lá de Caxias também. Falar para os irmãos, né, que dia 8, né, vai haver o batismo lá em Caxias. E é o único, assim, dia no ano, né, irmãos? Que é praticamente Vila do Estélio vai para Caxias. Então eu gostaria muito que os irmãos tivessem, né, essa sensibilidade, já que Caxias sempre vem aqui, vem no meu aniversário, né, vem algumas outras datas, e Vilar sempre tem uma certa dificuldade de ir para Caxias, mas no dia 8 vai haver um batismo e vai haver indicação, né, de liderança, de ministério, de homens e de mulheres, né. Nós vamos estar apresentando ali a igreja, a liderança dos varões, com o irmão Zé Antônio, diácono Zé Antônio, a irmã Selma, né, que vai ficar responsável pelas mulheres. Lá em Caxias tem a Tamires e o André também, que vamos estar mais uma vez reiniciando isso aí, né, tentando de novo. A gente já tentou uma vez, né, grupo de homens, de mulheres, e indo pelas igrejas aí pregando, muitos ministérios, né, corais, ministério de mulheres, de homens. E aí eu falei, por que não, né, pegar essa liderança? Estou pegando o número de todo mundo, para quando for fazer uma festa agora, chamar essas igrejas, já que eu estou indo lá. Eles foram lá em Caxias, foi bem bacana. E para ano que vem, se Deus quiser, vai ser o ano de Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Deus vai trazer coisas novas aí para a gente, em nome de Jesus. Irmão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no verso 8. Glória a Jesus. Eu já preguei uma mensagem parecida com essa aqui uma vez, falando sobre trindade. Mas Paulo dizia que em Filipenses capítulo 3, eu não me canso de dizer as mesmas coisas, de escrever as mesmas coisas, para a gente guardar, mas de uma forma um pouco diferente. E é sempre bom estar trazendo a memória aqui, a glória de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 14. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Vamos deixar essa imagem aqui congelada, tá, Léo? Diz assim a palavra de Deus: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Acabou o culto. Amém, Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Vamos ocupar as mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre trindade, ainda que a palavra de Deus não tem essa palavra, né, trindade, não tem essa palavra na Bíblia, né, mas nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, e eu quero falar sobre isso também pelo grande número de desengrejado hoje nas igrejas. O que é o desengrejado? O desengrejado é aquela pessoa que acha que não precisa de uma igreja, é um local físico, né, para ter comunhão com Deus, né, não precisa desse local ser de grupo de pessoas. Realmente, a igreja, ela não salva, mas o que salva, diz para estar na igreja. O que salva tinha prazer de estar na igreja, e a igreja, já para começar essa conversa, igreja não é uma pessoa, você não é igreja, né? Lamento de dizer que se você aprendeu em algum lugar isso, você aprendeu errado. Vou te mostrar na Bíblia. Igreja é o corpo de Cristo, unido, não é um braço fora do corpo, uma perna fora do corpo. Igreja é um grupo de pessoas, que Paulo falou em Coríntios capítulo 12, verso 12. Ele disse: um é como fosse o braço, o outro é como se fosse as pernas, o outro é como se fosse os olhos, o outro é como se fosse a boca. E quando nós estamos unidos, formamos o corpo.
né, dizendo que um prega, o outro louva, um toca, o outro chama, o outro evangeliza, né? Então, quando nós estamos unidos, formamos o corpo. Aí ele disse: pode a perna dizer para o braço, eu não dependo de você? Pode os braços dizer para os olhos, eu não dependo de você? Porque por menor que seja a parte do corpo, é indispensável para Deus. Ou seja, você pode achar que você não é nada, você acha isso, Deus não acha. Deus não acha isso. Deus já acha que você é indispensável. E aí você pode dizer assim, com a tua humildade: mas eu sou aqui a ponta do dedo mindinho aqui, ó, né? Então bota aqui e vamos arrancar o teu dedo para ver se tu quer. Tu não quer? Que eu corte com a faca? Tu não quer. E essa mesma dor e essa mesma visão que Deus tem. Deus não abre mão de ninguém. Por menor que seja, você acha que você não prega, você não canta, você não louva. A sua presença, se entregar para Cristo, você é indispensável. Nenhum criador cria alguma coisa para nada. Nunca vi um criador: vamos criar alguma coisa para nada. Não faz sentido nenhum. E Deus jamais faria isso, criar algo para nada. É claro que todos nós temos um propósito. Nós nascemos, né? Eu sempre digo isso aqui, para você ser bem resolvido na vida, sabe, para você ter essa graça, essa força que Deus sempre nos pede para ter. Se você guardar esses 4 pilares aqui da fé, que eu sempre guardei, graças a Deus, Deus me deu essa graça. É você saber quem é Deus. Você tem que aprender sobre Deus. Você tem que saber quem é você, porque senão o mundo vai te falar, você vai ficar em dúvida, o diabo vai dizer que você não é o que você é, você vai ficar na dúvida, as pessoas vão falar. Quantas pessoas aí se mataram porque alguém falou alguma coisa dela? Quantas pessoas viveram em depressões profundas porque alguém pensou, falou dela? Olha a identidade, como está faltando. Você tem que saber quem você é, saber o que veio fazer, né? O que você tem prazer de fazer, que você faria de graça. Se você conseguir aquilo que você tem prazer de fazer, fazia de graça, ganhar dinheiro com isso, meu irmão, aí você é um sortudo. E a quarta é para aonde você quer chegar. Então é isso aqui, ó, saber quem é Deus, saber quem eu sou, o que eu vim fazer e aonde eu quero chegar. E aí pode ser na vida espiritual, pode ser na vida profissional, pode ser na vida amorosa. Onde eu quero chegar na minha vida espiritual? Aonde eu quero estar daqui a 5 anos, 6 anos? Como eu gostaria de estar? Eu vou com propósito disso. Minha vida profissional, daqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, onde você quer estar? Como você quer estar? Sua vida financeira, não sei se você vai chegar, mas a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, verso 1, que o homem faz o plano, mas a resposta virá da boca de Deus. Plano você tem que fazer, você tem que fazer o plano, e a resposta virá da boca de Deus. Mas a mensagem que eu quero pregar hoje, falando da Trindade, é para principalmente atingir aquelas pessoas que acham que não precisam de um lugar físico, ainda que tenha versículos como Hebreus, por exemplo, capítulo 10, verso 25: não abandoneis as vossas congregações, como é costume de alguns. Tem que congregar, tem que ser um grupo, tem que ser social, tem que ver pessoas. Mas falando da Trindade, então eu fico também bobo quando a gente fala para uma pessoa que ela facilmente entende quando 2 se tornam 1, mas ela tem dificuldade quando 3 se tornam 1. Não é interessante? Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e os 2 se tornarão 1. 2 se tornaram 1. Aí o pessoal: não entendi, pastor. E 3 se tornar 1? Agora já não entendi. Como é que pode? Sabe como é que 2 se torna 1, mas 3 se torna 1 não entende? Então olha que coisa interessante. Como nós vamos falar agora aquilo que Paulo citou aos Coríntios, porque em Coríntios tinha um problema muito sério. A igreja de Corinto vivia um problema muito sério. A igreja era cheia de revelações, cheia de poder, cheia de glória. E abre parênteses aqui, eu achei interessante uma irmã que colocou num grupo uma vez, falando de todas as cartas de Paulo e a igreja do Apocalipse, todas elas tinham problema, todas elas. A igreja de Roma, a igreja dos Efésios,
a igreja de Pérgamo, que tinha um trono de Satanás perto, a de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, né? A Esmirna, muito pobre, lutava, mas tinha dificuldade em algumas coisas. A outra que aturava a doutrina de Balaão e Baraque, todas elas tinham problema. E aí o irmão falou assim: eu acho interessante uma pessoa procurando uma igreja que não tenha problema. Pela Bíblia todas tinham, né? Então a gente entende, porque é um grupo, é um lugar cheio de pessoas com um pensamento diferente. Você tem 10 filhos, pode dar o mesmo amor, mesmo carinho, mesma comida, mesmo tudo, é tudo diferente. Um gosta de rock, outro gosta de pagode, outro sente frio, outro é calorento. Agora é friorento, né? Do frio e friorento. Então o que acontece? Somos diferentes. Deus já criou assim o ser humano, né? Diferente. Então, voltando à Trindade, para atingir os desigrejados ali, falando da Trindade, eu achei interessante também uma palavra que um professor de hebraico, ele citou a palavra errat, até decorei, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, quando Deus disse que o Senhor é único. O Senhor é o único Deus. Como é o único Deus, e aí são três. Aí ele disse, o professor de hebraico, que errat é uma palavra composta. De um único já simbolizar uma palavra composta. Ou seja, se eu falar para você assim, traz um guarda aqui, você pensa logo que é um guarda de trânsito, não é isso? Um guarda, um policial. Mas se eu falar, não, rapaz, é um guarda-chuva. Não foi a segunda palavra que especificou a primeira? Podia ser um guarda-sol, podia ser um guarda-roupa, poderia ser um guarda de trânsito. É a segunda palavra que justifica a primeira, que explica a primeira. Então, errat, que eles falam que é a palavra do hebraico, quando fala único, já fala do único Deus, mas falando dos três. Por exemplo, há várias outras coisas, como eu já citei aqui em outras mensagens, que nós falamos um só, mas se divide em três, né? Nós já falamos, por exemplo, da água. É um copo d'água, mas a água se divide em três. A água tem um estado sólido, líquido e gasoso, mas é a água. Se eu falar assim, vou tirar um tempo, Edmilson, para ir lá na tua casa, aí tu tem que me falar, mas é de manhã, ou de tarde, ou de noite? Eu fui, passado eu vou, ou eu vou lá agora, presente estou indo, ou eu irei. É passado, é presente ou é futuro? Mas eu falo do tempo. A música, vamos tocar uma música? Eu preciso falar aqui, eu vou tocar uma harmonia, um ritmo e uma melodia? Não, fala a música. Então quando eu falo o nome, dá-se a impressão que é um só, mas ela mesmo se divide em três. Quando eu falo do corpo humano, é cabeça, tronco e membros, né? Quando eu falo da vida do ser humano, eu falo corpo, eu falo alma, eu falo espírito, eu só falo vida. Como é que está a tua vida? Eu falo para você, como é que está teu corpo, como é que está a tua alma, como é que está teu espírito, como é que está teu comportamento, como é que está teu sentimento? Não, só pergunto como está a tua vida. Quando nós damos uma palavra, dá essa impressão que é um. Mas a Trindade, o próprio Deus, quando fala do único Deus, ele já se divide em três. E aí eu quero explicar a função de cada um. Como o marido e a mulher se tornam um, o marido tem a sua função e a esposa tem a sua função. O homem deixou de ser homem? Estou falando desse que casou com a mulher. O homem deixou de ser homem? O homem se uniu à sua mulher, tornaram dois uma só carne, tornaram só um. O homem não deixou de ser homem, a mulher não deixou de ser mulher, mas os dois se tornaram um. Mas o homem tem a função de homem, a mulher tem a função de mulher. Homem gera um filho, quem leva o filho é a mulher, a função da mulher. Então o homem e a mulher que se tornaram um, agora nós vamos aprender sobre a Trindade, onde três se torna um. Por que três se torna um? Porque cada um tem uma função. E aí Paulo explica isso à igreja de Corinto. É a bênção apostólica que quando nós encerramos um culto, quando nós falamos a graça do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na tua vida, e vocês dizem amém, isso significa isso aqui que eu vou explicar a vocês, ó. A graça do Senhor Jesus. Vamos para a graça. O que é a graça? O que é a graça do Senhor Jesus? Diga comigo, favor, mais alto, favor imerecido.
Ou seja, você vai receber sem merecer. Nós, os cristãos, o mais importante para a gente, aonde nós somos mais agraciados, é na salvação. Ninguém vai ser salvo porque merece, e nós glorificamos a Deus por isso. Mas a graça é tudo aquilo que a pessoa recebe sem merecer. Por exemplo, quantas vezes você vai ouvir isso aqui, ó? Você vai pregar para uma pessoa, recebe Jesus, ela fala assim: eu já tenho Jesus. Mas tu fuma, tu bebe, tu xinga todo mundo, tu arrebenta todo mundo, tu tem Jesus? Paz, tudo que eu peço, Deus me dá. Eu orei pelo meu marido e foi curado. Eu pedi uma porta de emprego que era impossível, meu filho, fiz campanha, ele recebeu. E aí, meu irmão? Diga graça. Diga graça. Não merece, mas pela fé recebe. O problema é achar que só a fé salva. O problema é não pregar mais sobre a salvação. As pessoas hoje pregam sobre fé, porque fé atrai multidões. A fé traz cura, a fé traz milagres. Então a pessoa, ela recebe uma bênção, ela é curada, não é porque ela é salva, não. É pela graça, é o favor imerecido. Deixa eu te passar só duas passagens aqui. Existe várias, mas eu vou dizer só duas. Presta atenção o que é graça. Na cura. Jesus, no tanque de Betesda, tinha um paralítico há 38 anos lá. Aí Jesus perguntou para ele assim: você quer ser curado? Vocês sabem o que ele respondeu? Eu, quando vou entrar na água, sempre chega um primeiro que eu. Ele está respondendo a pergunta de Jesus? Presta atenção. O tanque de Betesda era um tanque, uma espécie de uma piscina gigante. E as pessoas naquela época achavam, tinha lá um costume, que quando a água se mexia, era um anjo que mexia a água, e o primeiro que pulasse na água era curado. A fama era essa. Esse paralítico, ele está lá no tanque de Betesda, esperando a água se mexer, para ele pular e ser curado. Ele nunca aconteceu, paralítico. Jesus chegou para o paralítico e falou: você quer ser curado? Eu falei: olha, toda vez que eu vou pular na água, chega um primeiro que eu. Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Fala tu. Ele pediu para ser curado. Ele não sabe nem quem é Jesus, filho. Ele não sabe nem quem está falando com ele. E por que ele foi curado? Diga graça. Diga graça. Graça. Pessoas que vão ser curadas: pastor, é ateu, crê em nada, fala mal, de repente a doença dele sumiu. De repente o rins dele voltou a funcionar. De repente, como é que pode isso, pastor? Diga graça. A Bíblia diz, na Epístola de João, no capítulo 2, ele diz: filhinhos, bom que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante o Pai, que não julga somente por vós que sois filhos, mas pelo mundo inteiro. Jesus está na defesa da humanidade, não é só tu e minha não. Ele é o nosso advogado, mas Jesus dá muito livramento, tantas pessoas que nem ela sabe. Quantas pessoas, o camarada tomou 5 tiros, caiu do prédio, depois foi atropelado e não morreu. O espírito não saiu, filho. Deus não chamou o espírito, porque a pessoa só morre quando o espírito sai. Por isso que uma vida é dividida em corpo, alma e espírito. Se Deus não chamar o espírito para prestar conta, como disse em Eclesiastes capítulo 12, no verso 7, a Bíblia diz que o corpo vai voltar para o pó e o espírito vai voltar para Deus que o deu. Quando o espírito voltar para Deus, não é para ficar com Deus, é para ser julgado para onde ele vai. Então todos nós, é o que Paulo disse em Coríntios capítulo 5, verso 10, todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo para sermos julgados segundo as nossas obras, feitas pelo corpo, sejam boas, sejam más. Então nós vamos estar perante o tribunal de Cristo,
para sermos julgados segundo as nossas obras. Ele também falou em Coríntios capítulo 3, verso 13 em diante: toda obra será passada pelo fogo, as que foram feitas por amor não sofrerá dano algum, mas as que foram feitas sem amor se queimará como palha, todavia o tal será salvo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando nós chegarmos no dia do juízo final, as nossas obras, tudo que nós fizemos para Deus, tudo que você fez para Deus, pegou um papelzinho no chão aqui, limpou a igreja, falou de Jesus, um copo d'água, tudo você fez. Jesus disse: ainda que seja um copo de água fria, que dê a um dos meus pequeninos, eu digo que não ficará sem galardão por causa disso. Está querendo dizer o seguinte: eu estou nos detalhes, coisa que ninguém viu, que você faz por amor e para Deus e para a glória de Deus, e ninguém viu, você vai receber a recompensa no grande dia. Existe muita gente que é até de Deus, mas faz muita obra para aparecer. Ele é de Deus, camarada que não peca, vive com a esposa direitinho, sabe, ama o filho, cuida direitinho, mas chega na igreja, gosta de aparecer. Ah, irmão, cadê os irmãos que eu estou lá fazendo, os irmãos não vão? Ah lá, porque eu, glórias a eu e louvado seja eu estou lá. Aí vai passando aquela impressão que ele é o santo, todo mundo é pecador. Aí vai passando aquela coisa. Se isso não é feito por amor, a obra desse camarada vai ser queimada no fogo, ele não vai receber nada no grande dia. Sabe um camarada que perdeu uma chance tremenda de ganhar multidões? Jonas com uma pregação, para ganhar uma alma está difícil, está uma luta terrível. Uma pregação de Jonas, 120 mil almas. Deus chamou ele, levou lá em Nínive, 120 mil almas se converteram. Só tinha um probleminha: ele não foi por amor. Ele falou, olha o que ele falou, olha onde ele perde a bênção dele. Ele chega e disse: por isso que eu não queria ir em Nínive. Eu sabia que se eu pregasse para aquele povo, ele se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Jonas queria que fulminasse, filho. Sabe aquele cara que a gente fala assim: ah, Senhor, aquele que me roubou, louvado seja Deus, mas se o Senhor puder levar aquele vizinho, né? Olha aí, varão, tu perdendo tua bênção aí. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos, abençoe esse miserável, abençoa esse irmão no Senhor. E você tem que orar para ele se converter, para ele ser salvo, porque o que está nele é que te persegue, é o maligno. Então tem que orar para expulsar o demônio, para essa pessoa chegar no dia: olha, eu era contra você, não gostava de você, falava mal de você, mas hoje eu te peço perdão, cara. Ai, meu Deus, às vezes é a tua oração, que tu orou tanto pela libertação dele, Deus está atendendo aquela oração. Aí você vai ver o testemunho do cara. Ele chega e fala: não, eu estava em casa, aí de repente eu senti um negócio. O que eu estou fazendo? Aí de repente eu vi alguém de longe falando: Jesus é o Salvador. Aí eu me entreguei dentro de casa e falei: Jesus, como é que pode? Isso é oração. Pode ser das tuas orações, pode ter o teu clamor, pode ser o teu pedido. Então olha só, voltando para a graça, o favor imerecido. E eu já citei aqui, né, de Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, do único Deus. Então, de salvação, de bens, de curas, de milagres. E aquela mulher cananeia? Lembra da mulher cananeia? Cananeia porque era de Canaã, dos cananeus. Canaã é descendente de Cão, o filho de Noé. Lembra dos 3 filhos de Noé? Cão, Jafé e Sem. Cão foi amaldiçoado e falou: você vai ser servo dos teus irmãos. Canaã não fazia nem parte mais, é como se não fosse crente. Trazer para o dia de hoje. Aí uma mulher cananeia vai atrás de Jesus e fala assim: Senhor, cura minha filha. A Bíblia diz que Jesus não para. Jesus, cura minha filha. E Jesus continua andando, não dando atenção, andando. Os discípulos falam assim: Senhor, dispensa essa mulher, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora. Ela: Jesus, cura minha filha. Jesus parou, presta atenção. Mulher, não é lícito,
deixar de dar pão aos filhos para lançar os cachorrinhos. E a mulher falou assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu senhor. O que Jesus falou? Grande é a tua fé. A tua fé. Vai ser salvo pela fé. Ou melhor, vai ser curado pela fé. Não é para salvação não, é pela fé. Então olha aqui o que acontece, ó, presta atenção. Esse texto está querendo dizer o seguinte. Esse texto está querendo dizer o seguinte: Jesus está indo para pregar para o povo de Israel. Jesus está indo para a igreja. Jesus está indo para falar para o teu povo. De repente aparece uma mulher no meio do caminho que nem crente é. E fala assim: Senhor, cura minha filha que está lá em casa. Aí é como se Jesus falasse assim: você acha que eu vou deixar de ir na Efraim, ir lá pregar para o meu povo, para ir lá na tua casa, para parar aqui, para ir lá na tua casa? Nem igreja, nem crente você é. E ela, é como se ela dissesse assim: não, Senhor, não precisa o Senhor parar, basta qualquer palavra que o Senhor der aí, ela será curada lá. É isso que ela está dizendo. Ela, Senhor, não precisa parar por causa de mim. Eu sei que eu não estou lá na igreja, que eu não sou crente, mas eu tenho fé. E a fé cura. A fé traz o milagre. Diga graça. Isso é a graça. A graça do Senhor Jesus, beleza. Ninguém vai ser salvo porque merece. Como é que seria a graça, hein, pastor? Fazendo uma comparação para que você entenda. Só cuidado com o barulho ali para não me atrapalhar ali. Olha só para vocês entenderem aqui o que seria a graça com o teu filho. É você chegar para o teu filho, e o teu filho já é obediente, o teu filho é um bom filho, mas você, para incentivar teu filho, tu fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, né? Aí o diácono Edmilson faz uma promessa para a Laísa: se tu tirar 10 em tudo, se você tirar 10 em todas as matérias na tua escola, eu vou comprar, né, aquele PlayStation para o Davi. Davi gosta de PlayStation. PlayStation 5, Davi, aí. Pastor Bruno Dário, vou dar aquela ideia para comprar para você. Aí o pastor Bruno Dário oferece para o Davi: ó, vou te dar aquele PlayStation 5, se tu tirar 10 em tudo. Aí Davi já é um garoto bacana, já é um garoto obediente, mas o pastor Bruno, para incentivar, mas o pastor Bruno sabe que ele não vai tirar 10 em tudo. Pastor Bruno sabe que ele é fraco em algumas matérias, mas o que ele vai fazer? Ele vai se esforçar ao máximo. Ele pode ser ruim de matemática, o que ele vai fazer? Pede ajuda de matemática, liga alguém para matemática: poxa, me ajuda com a matemática, pega no YouTube, ele vai fazer de tudo para tirar 10. Aí quando chega na prova, vê o Davi chorando lá no quarto. Bruno Dário, você sabe, Sincerão, como é que é, né? Aí Sincerão está lá, chega e fala assim: ó, tu tirou 10 em tudo, meu irmão? Aí ele: poxa, pai, eu tirei 9,5, eu tirei 9,9, só tirei 3,10, o resto foi tudo 9, 9,5. Você acha que o Sincerão vai deixar de dar? Sincerão, mesmo com esse coração, mesmo rigoroso, o que ele vai fazer? Ele vai dar. Ele conseguiu tirar 10 em tudo? Sim ou não? Ele conseguiu ser bom em tudo? Sim ou não? Diga graça. É o favor imerecido. Deus sabe que você não vai ser bom em tudo. Deus sabe que você não vai ser perfeito. Mas olha o que ele diz: sede perfeito porque eu sou perfeito. Como é que você vai ser perfeito, cara? Olha Jesus: sede santo porque eu sou santo. E você, Manuel, seja perfeito porque eu sou perfeito. Como é que tu vai ser perfeito, mano? Aí uma pessoa que não entende o que é graça, o que ela vai fazer? Quem não entende o que é graça, quem não entende o que é graça, ele vai desistir. Quem não entende o que é graça fala: não, muito rigoroso, Deus é muito rigoroso. Aí ser 10 em tudo, aí é Caim. Porventura sou eu algum mestre em tudo por acaso? Quem vai tirar 10 em tudo? Ninguém tira 10 em tudo. E não é, a intenção não é essa. A intenção é você procurar ser o melhor que você puder. Você sabe do teu pecado, você sabe do teu erro, você sabe da tua falha. Você luta para eliminar isso? Você luta para mudar isso? Ou você é aquele: deixa a vida me levar? Ou você é aquele que Deus entende?
É claro que Deus conhecia o defeito de José, conhecia o defeito de Davi, conhecia o defeito de Pedro. Ele sabia o defeito de Pedro. Falou: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar, Pedro. Conheço o teu defeito. Tu é, todo sistemático, temperamental, não suporta o negócio. Tu vai me negar? Não, eu não, jamais. Olha o crente falando: eu, pastor, se for para desviar, me abater, eu prefiro morrer. Ainda bem que Deus não ouviu, que ia ter uns 80% aí morto. Pô, brincadeira, meu irmão. Aí a gente fala igual Pedro, que a gente é parecido com o Pedrão. Não, senhor. E ainda, olha só, ainda é exaltado, ainda é metido, tá? Todos podem te negar. Ah, mas eu, pelo amor de Deus, fechamento, meu. Eu pode dar a vida. E Jesus olhando para ele: hoje, não é daqui a um tempo não, hoje mesmo vai cair por terra o que você fala. Deus está falando para você assim: você não é tão bom como você pensa que é. Por isso, não julgue ninguém, porque você não tem condição de julgar ninguém. Por que Deus julga? Porque Ele tem condição de julgar, porque Ele pode julgar. Paulo falou em Romanos capítulo 2: quando você julga um servo alheio, você já está se condenando. Quem é tu que pensa que pode julgar um servo alheio? Só porque o pecado dele é diferente do teu? Uma pessoa desmotivada, uma pessoa fraca, a gente tem que animar, irmãos, sabe? Buscar o que ela gosta de fazer, o que ela tem prazer de fazer, e ela vai conseguir fazer. Isso é graça. Diga: graça. Graça. Aqui está a graça, falamos da graça. E o amor de Deus? Então tem pessoas que recebem bênção, tem que recebe cura, tem pessoa que recebe maravilhas. Bebo, mas eu tenho uma fé tremenda. Acredito, porque na Bíblia a gente vê várias vezes isso. O único problema é que só a fé não salva. A graça não é de graça. A graça não pede só fé para ser salvo. Então, a minha preocupação é essa hoje, de uma igreja que prega 10 minutos, 15 minutos, porque o povo não quer ouvir Bíblia. Vem para a escola dominical, aí só prega fé, só prega cura, milagre. Por que Deus manifesta o milagre? Para aumentar a fé, para o povo crer. Porque quando você é curado, quando você recebe uma bênção, como isso te anima. Mas não é só para viver de fé, não é só para viver de cura, só para viver de milagre. Porque você recebe a cura hoje e amanhã tu vai morrer. O paralítico andou, depois morreu. Ressuscitou Lázaro, 4 dias, depois Lázaro morreu. O cego viu, mas depois morreu. Aonde está o grande mistério aí? A cura, o milagre é só para aumentar a tua fé, aumentar os sinais, para que aumente a tua fé, para que você creia, veja Deus manifestando na tua vida, na vida do teu irmão. Mas não é para viver disso não. Então a graça não é só a fé. E aí a igreja que só prega a fé? Aí é bênção, é vitória. Tem gente cheia de bênção, cheia de vitória, cheia de milagre, caminhando para o inferno. Porque a graça não existe só a fé. Então, a graça do Senhor Jesus. Segunda coisa que você precisa ter, diga: amor de Deus. Diga: amor de Deus. Os 3 tipos de amor mais conhecidos, que é o amor ágape, o amor de Deus, o amor eros, que é de marido e mulher, o amor filiaus, que é de amigos, mesmo assim tem o amor de Deus ali. Tem pessoas que são curadas por amor. Eu conheci um testemunho de uma menina que tinha anorexia e estava morrendo e não comia, e a mãe abraçando, chorando. A filha falou assim: mãe, o que a senhora está chorando? Filha, eu vendi meu carro, vendi meu apartamento, vendi tudo para te salvar, não consegui. E hoje eu estou te dando um abraço porque eu te perdi para a tua doença. Você não come, você está doente, você vai morrer. A filha: mãe, eu acho que eu estou gorda, eu acho que é maior bobeira isso, mas pela senhora, como eu amo a senhora, como isso vai te fazer feliz, eu faço pela senhora. A menina está curada, passou a comer, passou a viver. Pastor Bruno, né, do teu pai, Lobato, fomos lá no pastor Bruno, no pai do pastor Bruno, né? Sincerão 2, o primeiro, acho que o 1 é aquele lá, é Sincerão mesmo. Aí ele disse assim: olha, aí o pastor Bruno teve um sonho. Teve um sonho, Deus falou contigo. Deus falou contigo. E é uma coisa de Deus mesmo.
Aí ele falou assim: pai, eu estou vindo aqui porque Deus mandou eu vir aqui, e preciso falar com o senhor do acerto de conta e tal. Foi falando, né? Aí eu entrei com a mensagem ali. Aí no final, o pai dele falou assim: olha, por mim, eu ficaria até do jeito que eu estou, mas como você está falando, quero ver tua mãe bem, como você está falando que o caminho é esse, eu vou entregar minha vida para Jesus por causa de vocês. Aí a gente, né, a gente fica com aquela coisa assim: peraí, tem que ser de você, né, tal. Mas existe os meios de Deus para trazer pessoas. Jesus muitas vezes multiplicava o pão e o peixe para as pessoas virem para ouvir a palavra. E ele poderia simplesmente, por você e por ninguém: a vida é minha, eu faço o que quero, é lugar bacana, mas eu não quero. Mas ele: olha, como isso te alegra, alegra a tua mãe, eu estou velho, você fala tanto de Cristo nessa fé, eu quero ter essa fé. Aí eu falei para ele ainda, catuquei mais, né, pastor? Eu não, o seu Lobato, eu pensei até que Lobato era da Vera, né? Era Lobato, era do pastor Bruno. Eu falei assim: o senhor crê no Senhor? Não, eu creio em Jesus. E o senhor sabe o que é servir Jesus? O que é abandonar o pecado? O senhor sabe que se tornar um cristão? E aí comecei a falar para ele: o senhor sabe o que é o simbolismo do batismo? O senhor sabe o que é se entregar para Cristo? Sei. Confessar Cristo como único Senhor e Salvador da tua vida. Não existe outro nome, outro Deus, outro Senhor, uma imagem. Dessa forma, como meu filho sempre falou. Ele se entregou por causa do pastor Bruno. Ele falou assim: por amor ao meu filho e amor à minha esposa. Então você vê como é que a coisa do amor é tremendo. Olha só o amor. O amor de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 em diante, ó. O amor é sofredor. Por que o amor é sofredor? É que tem amor vive sofrendo? Não, o amor te faz sofrer por causa da tua preocupação. Por exemplo, o camarada tem um filho que não voltou às 7 horas da manhã, não deu notícia nenhuma, ele está morrendo de preocupação. Meu filho, o que está acontecendo? Essa violência, é o amor que faz com que ele sofra. Porque quem não ama, falei, que se dane, se morreu em terra, depois eu vejo. Mas quem ama, não consegue fazer isso, né? Só, e aí já fala para o filho, né? A gente fala para o Tiago, Felipe, ó, fala pelo menos que vai dormir na casa de alguém, para ver tua mãe ficar tranquilo, né? Está muito perigoso aí e tal. Aí tá beleza, mas é o amor que faz isso. Ó, o amor é longânimo. Longânimo, nem sei se é isso, mas para mim longânimo é a junção de duas palavras, né? Longo e ânimo. É muito tempo e ter ânimo, ter paciência, né? É o tempo que pode se levar. Quando nós casamos, nós falamos na alegria e na tristeza. Tu vai ter momento triste, filho. Tu vai ter momento de raiva. Vai ter algum momento na tua vida, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo tem esse momento. É a promessa que você fez lá no casamento. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Às vezes pode ser uma doença psicológica, uma doença, né, patológica, vários tipos de doença. Não busca seu próprio interesse. Ó, fazer pelo outro. Eu não me importo, mas já que isso te faz tão bem e te agrada, eu faço por você. É por isso que é o amor eros, que é o amor de marido e mulher, vai fazer pelo outro. Tem coisa que um não gosta, tem coisa que o outro aborrece. Eu não faço porque te aborrece, eu faço porque você não gosta. Isso é o amor. Quantas vezes você vai ver isso no casal ímpio? O cara não é crente, o camarada não serve a Deus, mas ele ama a esposa, mas ele ama o próximo, mas ele ama o amigo, uma pessoa amorosa, e pode ter o amor ali. De onde vem o amor? O amor é a essência do caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, independente do amor, ali, como se está falando, do amor que é aprovado pela Bíblia, é o amor de Deus, que não busca seu próprio interesse, que é paciente, que é longânimo. Ali tem o amor. Mas só ele tem a graça, ele tem o amor de Deus, mas ele precisa da comunhão do Espírito Santo. Não é só esse ou só esse. Tem gente que ama, mas não tem a graça, não acredita, nem pede, nem sabe o que acontece, não sabe nem que é Deus. Tem gente que pela graça recebe as curas, mas às vezes não ama. Pastor, tem como? O Jonathan contou um testemunho aqui pra gente, que estava lá na família dele, o pai dele e a galera lá orando. Um cego enxergou, irmão.
O cego enxergou, mas só que o cara era soberbo toda a vida. E aí todo mundo comemorando, abraçaram, papapá. Aí quando foram falar na frente da igreja, irmão, glória a Deus, conta teu testemunho, se entregar para Cristo. Falei, peraí, a cura é um negócio, eu não pedi para ser curado não. Que negócio de entregar para Jesus aí? Não entrega minha vida para Jesus. Então imagina a igreja, né? Porque a gente tem na mente que a pessoa às vezes não serve a Deus porque ela não conhece, que ela não sabe, não é? Não dá essa impressão? Mas tem gente que sabe, que vê a cura e não quer. As pessoas que blasfemavam contra o Espírito Santo, elas sabiam. Você vai ler nos evangelhos, que eles diziam assim, olha, esse tal Jesus é notório o que ele tem feito. Não tem como negar que o paralítico anda, o cego vê. Mas se nós deixarmos esse homem continuando aí, vai vir Roma e vai nos tirar do poder. A gente precisa matar esse homem. Ele sabe que tem cura, ele sabe que tem milagre, mas ele não quer. Na época do Antigo Testamento, você vê a Babilônia, por exemplo, quando Nabucodonosor, que Daniel teve a revelação, Nabucodonosor vai matar todo mundo. Aí Daniel, não, me dá um dia, né? Eu vou dar o sonho aqui que o senhor teve. O senhor teve um sonho, cabeça de ouro, peito de prata, bronze, ferro, barro, e a Deus, e pá, mistério vai ser isso, a Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, vai acabar com tudo, a igreja vai chegar e tal, pá. Aí Nabucodonosor se rendeu e falou, meu Deus, tremendo é o Deus desse homem, certamente é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, mas não deixou de adorar outros deuses não. Cara, não, esse Deus aí é forte, Deus dos hebreus é brabo, hein? Ele falou, mas o nosso também irmão, o cara estava consciente, ele sabia, ele viu o milagre de Deus, o Egito, as 10 pragas para ele, 10 maravilhas para o povo de Deus, lá a manifestação, o povo não se converteu não, irmão. Meu querido, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo, que o Espírito Santo agora me use aqui e abre o teu entendimento. Você não está aqui por coincidência não, meu irmão. Você não está aqui porque você viu um milagre, porque falaram de Jesus, porque sente não, isso é graça, filho. Paulo falou assim, isso não é de vós, é dom de Deus. Se vocês estão na presença de Deus, isso é graça, que não vem de vós, é dom de Deus. Meu irmão, estarmos aqui, crermos no Senhor, é dom de Deus. Se você não tivesse experiências com o Senhor, meu irmão, o conhecimento dessa galera que fala hebraico, grego, à época, te enrola, meu irmão. O que te convence é o Espírito Santo, é a tua experiência, é o que você sente. Olha quem você era, olha a pessoa que você era, e olha a pessoa que você se tornou quando se entregou para Cristo. Paulo falou aos Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Aí isso ninguém pode tirar de você. As tuas experiências, a tua fé, ninguém pode tirar de você. Nada te convence ao contrário. Por isso que Jesus falou em Mateus 22, 29. Vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque tinha que se manifestar. E aí, o que você sente quando a Bíblia fala que Deus trouxe o reino de Deus? O reino de Deus, irmãos, é algo interno. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Quem tem o reino de Deus, só o outro que tem o reino de Deus sabe o que ele está falando. A paz, a alegria, o amor, o prazer da vida, sabe? Lembrar que tudo tem um fim. Eu falo sempre isso para vocês, né? Quando eu conversei com aquele senhor, o senhor Roberto, 95 anos de idade, aí falando bem, conversando bem, tratando, eu falei, senhor Roberto, o senhor está bonzão, bacana, legal, né? O senhor está com a mente bacana. Ele falou, legal, droga nenhuma. Que legal, o que é legal? Não é legal, senhor, legal nada. 95 anos, meu querido, os filhos não querem ficar contigo não. Está pensando que meus filhos ficam aqui conversando comigo? 95 eu sou a base de remédio, eu não posso mais dirigir, eu não posso mais sair sozinho, eu não posso comer o que eu quero. Eles me botam aqui, de frente para uma televisão, e eu tenho que ficar aqui com meus 95 anos esperando a morte. Já falei com Deus, sei o que eu estou fazendo aqui. Acabou a tua vida, filho, consigo levantar direito,
Estou conversando contigo aqui de boa, mas meu irmão, aproveita a vida, porque quando tu chegar nos 90, se tu chegar nos 90, tu é um morto-vivo. Raramente tu vê um de 90 inteiraço. Raro, isso é muito raro. E essa galera dos 90 é o que vem lá de trás, que é a nossa. Eu sempre preguei que legume, verdura e fruta é a melhor coisa do mundo. Hoje está contaminado. O cara está adquirindo H. pylori, gastrite, porque comeu um alface que não lavou, uma maçã que não passou pelo cloro. Meu irmão, nunca vi isso, meu irmão. Minha época era da bica mesmo, água da rua, a chuva, a gente ficava mais forte. Hoje pode nada. Industrializado, quando vai para o natural ainda tem doença. Eu não sei se a gente vai chegar ao 90 e com saúde, que a galera do 90 agora é a galera lá de trás, que agora para a gente chegar nos 90, meu irmão, eu nunca vi tanta doença na minha vida quando eu fiz 50 anos. O que eu não tive em 50 anos, eu tive de 50 para cá. Meu irmão, Jesus, gatite, úlcera, pulmão, esôfago, rim, fígado. Meu irmão, ainda bem que a igreja é de oração. Eu era paraplégico. Meu irmão, que eu fiz o exame. Meu irmão, eu fiz os exames aí, eu fiz de fezes, fiz de urina, fiz de cabeça, fiz da visão, fiz das exame espiritual, fiz tudo. Meu irmão, pensa num livro. Cara, e tem a tabelinha do lado, né? Eu falei, meu irmão, tudo tem que bater? Meu Deus, eu morri. Rapaz, que coisa. Aqui, a lista aqui era só da urina. Aqui era só da fezes. Daqui só do sei que lá. Falei, meu Deus, é muita coisa, meu irmão. Como é que o cara faz para ser um ateu, meu irmão? Eu tenho que conversar com um ateu, como é que esse cara faz? É muita coisa no corpo humano. Se não fosse o amor de Deus, a graça de Deus, ninguém estaria aqui, irmãos. Nenhum de nós. O que nos convence está um domingo, 8 horas da noite, aqui ouvindo um irmãozinho falar da Bíblia. Vai ler a Bíblia em casa, meu irmão. Meu irmão, isso é graça, isso é bondade de Deus, é o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Vou aqui partir para um final. Comunhão, pegar do dicionário aqui para ficar mais bacana, falar mais bonito. Falei até em hebraico hoje, errados. Tomara que seja isso mesmo o nome. Comunhão, ato ou efeito de comungar, conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências, valores. Participação conjunta com outros, uma união. Então olha só, eu preciso ter pessoas. Como é que tem comunhão sem pessoas? Aí o camarada falou assim, pastor, mas eu tenho comunhão com um grupo de pessoas, não precisa estar lá na igreja. Eu falei, certo, tem comunhão lá com a pessoa. Tem batismo? Tem Santa Ceia? Não, mas eu posso dar Santa Ceia. De Santa Ceia tem um pastor? Tem um pastor que é chamado por Deus? Meu filho, se tem um pastor chamado por Deus, se tem um grupo de pessoas que batiza e toma Santa Ceia, tu não percebeu não? Está formada a igreja lá. A igreja está lá na tua casa, tu não está sabendo. Porque para ser pastor tem que ser chamado. Deixa eu deixar uma palavra para vocês aqui para a gente encerrar. Bota aqui, Léo, Hebreus capítulo 5, no verso 1. Vou finalizar aqui. Comunhão do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é o que ora por nós, intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que são gemidos inexprimíveis? Inexprimíveis significa inexplicáveis. Ou seja, às vezes o Espírito Santo está intercedendo por você, que você não tem nem palavras. Às vezes é só o choro. O teu choro, o teu quebrantamento diante de Deus é o Espírito Santo que intercede por você. Ele que dá a palavra, mas também é Ele que intercede. Sem palavra, coisa que você nem sabe falar, é Ele que te dá a palavra. É Ele que te dá o discernimento, é Ele que fala contigo, é Ele que convence. Olha só, irmãos, o Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo ora por nós, intercede por nós. É o Espírito Santo que faz ter a comunhão. A única coisa que Deus te pede, obediência. A única coisa que Deus pede para o ser humano é para que ele seja obediente à sua palavra. Veja como ele falou com Davi, como ele falou com Salomão, com todos eles. Enquanto você guardar a minha palavra, eu serei contigo. Aonde você for, serei contigo. Entregarei os inimigos nas tuas mãos.
sempre que guardar a minha palavra e ouvir a minha voz. Mas o dia que me deixardes, eu também o deixarei. É só obedecer. Rapaz, o evangelho é tão simples, tão simples, tão simples, que o homem não acha que é tão simples. Tem que complicar. O evangelho é tão simples, que quem entendia era o simples. Era o morador de rua, era a prostituta, era o publicano. Se o evangelho fosse tão difícil, tão complicado, então era só para os doutores. E os doutores não receberam Jesus. Porque a graça tem que se ouvir com o coração, tem que se ouvir com a mente e não com os ouvidos. Você vai ter que receber a graça, o amor eterno de Deus, mas você vai ter que, a única coisa que você precisa fazer é o que a Bíblia te pede, que você tenha fé e que você obedeça a sua palavra. E aí, a partir do momento que o homem não quer ter mais comunhão, ele desobedece a palavra. E aí o problema desse, que pela fé estão recebendo cura, recebendo milagre, recebendo maravilha, e aí Deus vai chamando. E aqui eu quero encerrar aquilo que eu citei aqui para vocês, ó. Desses homens, o desengrejado, já que está gravando, já que tem um líder lá, que pode fazer a Santa Ceia, um líder que dá a palavra, pode juntar um grupinho em casa e fazer. Deixa eu dizer aqui, ó, Hebreus capítulo 5, não, capítulo 5, verso 1, Léo. Capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sumo é o maior, sacerdote é como se fosse um pastor, e aqui o presidente. Todo pastor presidente, o que preside, que presidia um dom, que Paulo falou, o dom de presidir, tomado dentre os homens, ou seja, levantado um líder no meio do povo, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que um líder fale e ensine as coisas de Deus para o povo de Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Então, quando eu uso meus dons para você, que eu jejuo por vocês, que oro por vocês, é uma obrigação minha, não é um mérito meu, é uma obrigação. Porque todo sumo sacerdote, não, versículo 2, e possa compadecer-se temamente dos ignorantes. Pensa em gente ignorante, você tem que se compadecer. Mas esse ignorante aqui não é o arrogante, não. O ignorante é aquilo que a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. É ignorante de ignorar, sabe, de menosprezar, de não dar crédito que você fala. Então Deus não leva em tempo da ignorância. São aquelas pessoas que pregava para ela, não dava muita importância. Mas Deus também não vai levar em consideração esse tempo. Não é o ignorante aqui de arrogante, de cavalo, de estúpido, não. E errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Ou seja, eu tenho que me compadecer porque eu também sou fraco. Eu vivo em jejum e oração, não é porque eu sou forte não, irmão, porque eu sou fraco. Eu dependo de viver de jejum e oração direto, para que eu não caia. Versículo 3, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Irmãozinho, presidir, liderar um povo, sumo sacerdote, tem que ser chamado pelo próprio Deus. Aí é o problema que tem acontecido em muitos lugares. É uma pessoa que ele vê um grupo de gente, sabe, ou vê dinheiro, ou vê pessoas, ou vê local, aí ele levanta e ele acha que pode liderar. Aí ele entra com problema, ele fica doente, ele morre, a igreja fecha, dá um maior problemão, porque para ser um presidente tem que ser chamado por Deus. Ninguém tome para si esta honra, senão que é chamado por Deus, como Arão. Quando eu fui ser pastor presidente, no começo, quando a gente começou o trabalho aqui, para quem não sabe, eu mesmo já não me achava um pastor presidente. Quando eu chamei o pastor Nilson para ficar aqui, o Eduardo para ficar lá em Caxias, eu sempre tive a visão de apóstolo, visão de missionário, de sair no campo, de ganhar almas, de pregar fora, de vender o CD, meus livros, e aí abrindo igreja e botando pastor, para que eles fossem os líderes. Nunca me achei líder de igreja, nunca me vi como pastor de igreja.
Mas depois de um ano, Deus me deu aquele sonho. E falou assim: você não vai fazer dessa forma. Você vai fazer dessa forma aqui. E você vai ser o pastor da igreja. Como o pastor Bruno Nodário falou uma vez aqui. Não sei se ele lembra do sonho. Mas no sonho, Deus falava comigo: eu vou mandar um povo para você. E você vai falar o que eu mandar você falar. Eu vou apacentar. Eu vou levar o meu povo para que eles fiquem com você. E eu vou apacentar. E você vai falar o que eu mandar você falar. As ovelhas são minhas. E é o que Pedro falou, que as ovelhas são de Deus. O que a gente ensina aqui, que a igreja não é minha. Vocês não me pertencem. Eu sou só um pastor, um líder que Deus colocou aqui para te orientar, para orientar a tua vida espiritual. Mas todos vocês são livres. E eu fui chamado, não foi por causa de mim, porque eu nem queria ser o pastor. Eu fui chamado por causa de vocês. Então isso é graça, tanto na vida de vocês como na minha. Porque quando eu entreguei minha vida para Jesus, a vida já não é minha, a vida é dele. Então você não pode fazer tudo que você quer com a sua vida, não. Eu digo até isso para as pessoas que gostam de fazer tatuagem, fazer um montão de coisa. Pode, pastor. Quando chegarem para você assim, falar assim: me mostra na Bíblia. Me mostra na Bíblia. Você volta a pergunta para ela: não, mostra você na Bíblia. Eu tenho que mostrar na Bíblia que você não pode fazer? Não. Você tem que me mostrar na Bíblia que você pode fazer. A vida é sua? Só se a vida é sua. Se a vida é sua, aí você faz com ela o que você quiser. Agora, se você entregou a sua vida para Jesus, a vida é dele. Ele é que tem que permitir. Certo? Se a casa é sua, eu não tenho que mostrar, você não tem que provar nada. Eu que tenho que provar se eu posso fazer lá ou não posso. Aonde eu tenho autorização para mexer na sua casa? Eu tenho autorização para mexer na sua casa? Eu tenho autorização para mexer no seu carro? Eu preciso da sua autorização. Então, se a vida é sua, você faz com ela o que você quiser. Mas se a vida é de Deus, se a vida é do Senhor, você não pode fazer o que você quer. Você tem que saber se você tem a permissão de Deus para fazer o que você está fazendo. Então, quando a pessoa fala assim: pode fumar, pode beber, pode fazer tatuagem, pode tudo. Me mostra aí na Bíblia que você pode. Se a Bíblia está escrita aí que você pode, você faz. Porque se a vida é tua, tu faz. Mas se a vida for de Cristo, só Ele pode autorizar isso. E eu digo já de passagem aqui, já que eu citei tatuagem, né? E aí, pastor? Presta atenção, eu sou contra tatuagem. Mas eu não proíbo ninguém, eu vou disciplinar ninguém, não. Eu não tenho como disciplinar uma pessoa que fez uma tatuagem. Eu não tenho como botar uma pessoa para fora da igreja porque ela fez tatuagem. Eu vou mandar a pessoa para fora da igreja porque ela fez tatuagem. E quando chegar uma pessoa aqui que tem tatuagem, aí essa entra e a outra eu boto para fora, o que eu faço? Eu sou contra. Eu não faço, e se pedir minha opinião, eu falo: não faça. Porque o que eu entendo pela Bíblia, de Tessalonicenses capítulo 5, verso 22 e 23, que o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam irrepreensíveis para a vinda do nosso Deus. O teu corpo é do Senhor. Pergunta a ele se pode. Se ele autorizar que pode, você faz. Então eu não vou disciplinar. Bota 3 meses, bota 6 meses. Depois faz o que com essa pessoa? Depois faz 3 meses, eu faço o que com ela? Não, agora você volta para o pastor de 3 meses. Então a gente sempre vai aconselhar, sempre vai repreender, vai pedir opinião, a gente vai fazer. Mas as pessoas, existem coisas que não tem como. Você só pode afastar do pecado. Você pode botar para fora para o pecado. Como a Bíblia diz que Paulo citou aos Coríntios, falando da mulher madrasta que se envolveu com o menino. Era abominação, é a prática do pecado. Vive a prática do pecado, tem que ser excluído. Mas um pecado que é cometido e depois é arrependido, quem é que tem condição de condenar? É o que Jesus falou: atira aí, primeira pedra, quem não tiver pecado. Então a gente não tem condições, a gente tem que orientar. A igreja é para fortalecer, a igreja é para trazer para dentro, não é trazer o mundo, não. É trazer a Bíblia, a luz da Bíblia, a doutrina de Cristo. Mas sempre que deve ser glorificado é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar, irmãos, já fizemos os anúncios. Falta 1 minuto para as 9 aí. Vamos encerrar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. A gente vai encerrar aqui com o louvor, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu lar, tua família, aos visitantes, nossa irmã Glória Mataraca. Amém, irmã Glória? Glória a Deus. A irmã falou que ia vir, veio mesmo, hein? Aleluia. Eita glória. Nossa irmã Cremilda, eu tenho convidado aí também, em nome de Jesus, filha da nossa irmã Terezinha, seu José,
Manda um abraço para os seus pais lá, tá bom? Deus abençoe também o seu esposo e a família de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, vão se programando aí, irmãos, em nome de Jesus, para o dia 8 de dezembro, às 9 horas da manhã lá em Caxias, né? Tem carros aí, tem Uber. 8 da manhã, 9 da manhã, 9 às 10, a gente vai tomar um cafezão lá, né? Vamos preparar tudinho lá para receber a igreja. De 9 às 10 a gente vai tomar café, vai conversar, vai conhecer a igreja. 10 a meio-dia, a gente vai fazer a cerimônia, a gente vai louvar a Deus, nós vamos batizar lá em Caxias, vai ter batismo e vai ter indicação à liderança, né? Não é consagração, é indicação à liderança ao diácono Zé Antônio e a nossa irmã Selma, e lá em Caxias, nossa irmã Tamires e o nosso irmão André. Glória a Jesus, glória a Deus, a gente vai estar louvando aqui. Amém, varãozinho? Amém. Preparado aí, varão? Está tocando aí? Glória a Deus, a gente vai encerrar aqui com louvor, irmão, Deus abençoe. Terça já falou do anúncio, terça-feira da consagração. A partir do ano que vem, tá, irmãos? Ministério de mulheres, ministério de homens, vai voltar com força total aí em nome de Jesus. Dia 24 de janeiro, já tem um encontro de mulheres lá em Caxias, um chá, é um sábado, que vai ser a partir, eu acho, das 3 horas da tarde. Nós vamos estar fazendo a reunião de mulheres. Nessas pregações que nós temos ido, tenho conhecido algumas pregadoras, ministério de mulheres, estou pegando o número dos líderes dos homens, líderes das mulheres, vou fazer um grupão, para quando nós fizermos a festividade, essas igrejas todas vão estar aqui, vai ser bênção, vai ser glória aí, em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus.